Então, a graça e a paz do Senhor sobre nós nesse dia, amém? Então, vamos retomar um pouquinho, né? Então, sempre que as irmãs ouvirem do livro de João, não vamos esquecer, né? Que em João nós temos Jesus declarando-se Deus. Né? Então, Jesus usando 7 afirmações de quem Deus é e de quem Jesus também é, porque Ele é Deus, né? Ele é o Filho de Deus. O livro de João foi escrito para isso, para testificar Jesus Cristo como sendo Deus. Então, nós vimos primeiro Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Então, todo aquele que se alimenta dele, né, nunca mais terá fome. Ele é o pão da vida, é aquele que nos sacia. Jesus também disse: eu sou a luz do mundo. Então, quem encontra Jesus não andará mais em trevas. Ele um dia nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. E hoje nós vivemos nessa luz e também propagamos essa luz, né? Jesus também disse: eu sou a porta, eu sou a porta das ovelhas. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Olha que interessante. A Bíblia também nos diz que a verdade, ela nos liberta. E quando Jesus afirma: eu sou a porta, ele diz: entrará e sairá. Ou seja, Jesus, ele nos dá essa liberdade, essa libertação. Há portas que nós entramos que nos aprisionam. A porta do pecado, a porta do vício, de um hábito, de um costume ruim, nos aprisionam. Agora, Jesus não. Jesus, ele nos liberta. Entrará e sairá. É livre. E também achará pastagem. Jesus também nos dá sustento, provisão, aquilo que a gente precisa, né? Então, ele é a porta. E hoje nós vamos ver, continuando no capítulo 10 de João, eu sou o bom pastor. Jesus fazendo essa declaração. Então, vamos abrir nossas Bíblias em João 10. Vamos começar no versículo 11, que foi de onde nós paramos, porque no capítulo 10 ele traz as duas declarações, né? Eu sou a porta e eu sou o bom pastor. Então, vamos ver aqui a partir do 11. Eu sou o bom pastor. João 10, 11. Vamos até o 30. Olha só, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense?
Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, esse texto falando sobre Jesus se declarando: eu sou o bom pastor. Tudo bem? Então, olha só. Nós vamos pensar aqui um pouquinho nesse contexto das ovelhas. Por que Jesus escolheu as ovelhas, né, trazendo essa analogia, né, essa comparação com as ovelhas? Por que será? Então, vamos pensar aqui um pouquinho. Como são as ovelhas? As ovelhas são autossuficientes? Não, as ovelhas não são autossuficientes. As ovelhas são frágeis. Muito frágeis, né? São limitadas. As ovelhas não têm condições de se defenderem. Elas sempre precisam de alguém que faça isso por elas. As ovelhas, né? O animalzinho ovelha, não tem uma visão muito boa. Então, ela precisa ter sempre alguém a conduzindo, alguém a guiando. Porque ela pode ir para o caminho errado, não está enxergando o perigo que está ali à frente. Sim, a ovelha. Por conta disso, ela tem uma tendência a se perder. Está indo o caminho aqui, o caminho está aqui, mas de repente ela pode se desviar. E a ovelha, então, por conta disso tudo, ela tem um pastor que a guia. E às vezes a gente vê, eu nunca, assim, vivi em roça, essas coisas, não conheço muito. Mas às vezes a gente vê na televisão, por exemplo, o gado. O dono lá do gado, ele não vai na frente, ele vai atrás, né? Vai lá tocando e os bois vão indo, né? A manada vai indo. A ovelha não. O pastor, ele vai na frente. Então Jesus, na sua sabedoria, nos compara a ovelhas. A gente vai ver já já. Por quê? Nós também temos essas características. E se não temos, precisamos reconhecer. Porque também tem ovelhinha, né? Que não quer reconhecer, que é frágil, né? Espiritualmente cega, que a gente não consegue ver além, a gente vê só um pouquinho ali, né? Então a gente faz a nossa oração pedindo, achando que a gente sabe, né, exatamente, por isso que a Bíblia diz, né, vocês não sabem o que pedir, né? Então, vejam só as características, né, como são semelhantes. E o que acontecia naquela época? A região onde eles viviam, era uma região de deserto. Até esses dias mesmo eu estava assistindo um filme, né, de Jesus. Aliás, um filme não, vendo um documentário. Bom dia, bom dia. Vendo um documentário, né, sobre Jerusalém e tudo. A Vânia pode dizer com mais propriedade porque ela esteve lá, né? Uma região de muito deserto. E é extremamente difícil encontrar ali encontrar lugares com grama, com alimento para as ovelhas. Então, o pastor, ele já sabia onde havia o lugar que tinha o alimento. Então, ele guiava suas ovelhas, né, exatamente para aquele local onde tinha alimento. Ele sabia. Quando eu estava estudando, eu me lembrei do povo lá no deserto. Né, o povo de Israel atravessando o deserto com muita sede. E aí Deus fala: Moisés, fale a rocha, que de lá vai sair água. Moisés sabia que lá tinha água? Não sabia. Mas Deus sabia. E se não tinha, ele fez brotar.
fez nascer. Então, ele sabe aonde tem o sustento, aonde tem a provisão. Deus sabe. Nós, muitas vezes, não sabemos. Por isso que nós precisamos, como ovelhas, nos entregarmos ao pastor. Porque ele sabe, ele tem o conhecimento, né? Ele é a fonte. A Bíblia diz que Jesus, Deus, é a fonte da sabedoria. Nós não temos esse entendimento, né? Nossa visão é limitada. Então, como ovelhas, nós precisamos reconhecer isso. Bom, mas voltando lá. Então, o que acontecia? O pastor tinha o seu rebanho. Às vezes um rebanho só, às vezes dois, né? Tinha o seu rebanho. Na época de calor, o pastor fazia ali o seu aprisco, só para o seu rebanho. Mas na época de inverno, e como a gente leu aqui, estava na época do inverno. Então, Jesus usou essa comparação. Na época do inverno, o que eles faziam? Existia um grande aprisco, em que as ovelhas ficavam todas juntas. Então, todos os pastores levavam as suas ovelhas para esse grande aprisco. Elas ficariam juntas, ficariam mais aquecidas, né? Não teriam tantos problemas, né, de saúde ali com as ovelhas, porque elas estariam juntas e aquecidas. E aí, esse grande aprisco de inverno, ele tinha uma porta só. E tinha ali o porteiro, que ficava cuidando daquelas ovelhas. E quando o pastor ia lá para buscar as suas ovelhas, ele as chamava. E as ovelhas o quê? Reconheciam a voz e saíam. Olha que interessante. As ovelhas que não eram dele não saíam, porque não reconheciam a voz. Não é o meu pastor, então vou ficar aqui esperando que daqui a pouco venha o meu pastor buscar. Que aí os pastores iam, buscavam, levavam para se alimentarem e traziam de volta para esse grande aprisco de inverno, onde as ovelhas ficavam. E aí elas ficavam todas juntas, aquecidas, sendo cuidadas por aquele porteiro, que não era o dono delas, né? Mas quando o pastor ia, elas reconheciam. Só para a gente entender. E aí o texto fala sobre um mercenário. Quando a gente ouve a palavra mercenário, a gente pensa num bandido, né? A gente tem essa conotação, né, de mercenário. Mas aqui não é bem isso. Mercenário era porque ele não era o dono, ele recebia. Então ele tinha o salário dele para cuidar das ovelhas. Só que, não entendi. Isso. Porque as ovelhas não eram dele. Então, ele ali fechava o portão, as ovelhas ficavam ali protegidas. Quando chegava o pastor, ele abria a porta, elas iam. Era esse o papel dele. Mas, quando surgia algum lobo, algum ladrão, porque acontecia o quê? Muitos ladrões pulavam aquele aprisco e roubavam as ovelhas. Era uma oportunidade para os ladrões, porque tinha muitas ovelhas juntas. Então, esse mercenário, o que ele fazia? Ele se colocava à frente das ovelhas? Não. Ele defendia as ovelhas? Não. Ele fazia o quê? Fugia para se defender. E as ovelhas ficavam lá, à mercê daquele pastor, daquele lobo ou daquele ladrão, né? Para a gente entender. E o ladrão? Como é ladrão nesse contexto? O ladrão, ele gosta das ovelhas? Não. As ovelhas são dele? Não. Ele gosta de si mesmo. Ele se aproveita das ovelhas. Para vender, para tirar a lã, vender, extorquir, enfim. O propósito dele não é cuidar delas, mas é usá-las. Certo? Então, ele se serve das ovelhas. Isso pra gente. E quando a gente vai entendendo isso, a gente já consegue ir entendendo o que Jesus está querendo dizer. Nessa comparação, exatamente. Com o contexto ali, que era muito conhecido de quem estava ouvindo. Né? Para a gente é estranho, porque a gente não vive essa realidade. Mas eles lá entendiam bem.
Mas mesmo Jesus falando assim, fazendo a comparação, o que o texto diz? Que Jesus estava se apresentando, falando, e eles não entendiam, não criam. E ainda fez isso. Olha aqui no versículo... no versículo 25, né? No 24 eles perguntam, João 10, 24. Até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus já estava falando, Jesus ali se apresentando. Mas o que Jesus fala? Vocês não creem. Vocês não creem porque não são as minhas ovelhas. Então vocês não estão me ouvindo. Muito bem, entendendo esse contexto, agora vamos pensar um pouquinho no pastor, nas características do pastor. E aí nós vamos ler alguns textos que as irmãs estão aí. A palavra de Deus apresenta Jesus como pastor de 3 maneiras: o bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor. E a gente tem isso no Velho Testamento como algo profético, e nós temos no Novo Testamento o cumprimento das profecias que foram feitas lá no Antigo Testamento. Vamos ver o primeiro, Salmo 22, do 23 ao 24. Quem está pode ler. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o. E temei todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Exatamente. Então, olha só, o Salmo 22 é um salmo messiânico, né, que ele está apresentando aqui Jesus que viria como o bom pastor, aquele a quem nós clamamos e ele ouviu. Quantas das nossas orações não foram ouvidas, não é mesmo? Oramos há algum tempo pela mãe da Vânia, né? Estava enferma, o Senhor ouviu, tratou, curou. Quantas orações nossas respondidas? Jesus, o bom pastor. E aí nós temos aqui João 10, 11. Nós já lemos, mas vamos ler de novo. Quem está? João 10, 11. Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E nós nos lembramos de alguns pastores, né, da Bíblia. Lembram de Davi? Davi era um pastor de ovelhas. E ele enfrentou, inclusive, um leão, um urso, para defender as suas ovelhas. Né? Quando ele foi lá ver os irmãos falaram: por que você deixou aquelas poucas ovelhas do nosso pai lá no deserto, né, para vir aqui? Então, Davi era um pastor e fez isso também, né? Se entregou ali, colocou diante das ovelhas. Vejam só, se colocou diante das ovelhas. A palavra de Deus diz que em Jesus, Deus é o nosso guerreiro e ele guerreia as nossas guerras. A palavra do Senhor diz: calem-se, né? O Senhor guerreia por vós. Muito bem, então nós temos aqui o bom pastor, o Salmo 22 e João. A palavra de Deus também apresenta Jesus como o grande pastor. Não só bom pastor, mas também o grande pastor. No Salmo 23, que a gente conhece muito bem. Salmo 23, 1. Quem está pode ler? Isso, o Salmo 23 todinho apresenta Jesus como o grande pastor. De nada terei falta. Ele é o grande pastor e ele cuida, sustenta, provê para as suas ovelhas. E aí nós temos no Novo Testamento, Hebreus 13, 20. Deus da paz, e pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Amém. Olha só, o grande pastor das ovelhas, Jesus, o grande pastor. E a Bíblia também apresenta Jesus como o supremo pastor. Né? Tem outros pastores, mas ele é o supremo, está acima de todos. Salmo 24, 1 e 2. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude,
nele habita. Porque ele fundou sobre os mares e sobre as correntes estabelecidas. Isso, o salmo todo vai apresentar Jesus, o Supremo Pastor. E aí nós temos no Novo Testamento, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a coroa de glória que jamais perde o seu brilho. Amém. Então, quando o Supremo Pastor se manifestar, e aqui nós temos uma visão de Jesus glorificado que voltará para nos buscar. Aleluia por isso. Então, olha só, Jesus, o bom pastor, Jesus, o grande pastor, Jesus, o supremo pastor. E o texto de João 10, né, que apresenta Jesus, o bom pastor, que é essa palavra bom em gregos? É kalos, que significa o ideal, digno, excelente, escolhido. Então, não é qualquer pastor. Jesus, ele é o excelente. Ele é digno, ele é o escolhido de Deus. Se a gente entendesse tudo isso de verdade, a gente não precisaria ficar procurando outras coisas. Nosso coração estaria satisfeito, porque Jesus é tudo que a gente precisa. Ele é tudo que a gente precisa. E isso deveria trazer satisfação para o nosso viver. Muito bem. Então, olha só. O texto diz que Jesus, e isso também é muito importante nós entendermos, que ele se ofereceu voluntariamente. Olha lá, João 10, no versículo 18. Começa no 17. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Jesus já estava falando aqui da ressurreição. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Jesus escolheu morrer em nosso lugar. Ele não fez obrigado. Ele escolheu. Ele decidiu. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Ele então se ofereceu por nós, pelas ovelhas. E o pastor, como nós estávamos vendo, quando ele está lá guiando as ovelhas, ele vai à frente. Ele não fica atrás, ele vai à frente, tirando os perigos, livrando, dando livramento. Então, muitas das nossas orações que não foram respondidas com um sim, nós deveríamos também agradecer. Como diz a palavra de Deus, em tudo sede agradecidos. Porque nós não sabemos os livramentos que Deus pode estar nos dando. O pastor defende as ovelhas, mas tem mais. O versículo 14 e o 15 fala algo muito profundo. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui Jesus está falando de intimidade. Ele está comparando o relacionamento dele com Deus com o relacionamento dele conosco. Mesmo conhecimento que ele e o Pai têm, ele tem de nós. E eu fiquei pensando que eu acho, tenho certeza, que eu desfruto muito pouco desse relacionamento. Que Jesus, ele se ofereceu por mim, deu a sua vida por mim. E ele está, hoje, como a palavra de Deus diz, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado. E eu acho que eu desfruto tão pouco desse relacionamento, às vezes tão superficialmente. E Jesus, ele quer ter esse relacionamento profundo conosco, que ele nos conhece. Ele sabe as nossas aflições, ele viveu aqui como nós, ele sabe das lutas que nós enfrentamos, porque ele também as enfrentou. Ele esteve nesse corpo, nesse mundo. Então, ele pode interceder por nós, como diz lá em Hebreus, né?
Muito bem. E o interessante é que o texto diz que Jesus, ele nos dá essa segurança eterna. Como o bom pastor, Jesus nos dá essa segurança eterna. Porque diz que assim como ele dá a sua vida para retomá-la, ele também fará assim conosco. E aí, por isso que o próximo é: eu sou a ressurreição e a vida. E assim como ele pôde ressuscitar, nós também ressuscitaremos. Jesus, o bom pastor. Muito bem. E o versículo 9, que a gente falou lá no começo, ainda lá no eu sou a porta, né? Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará passagem. Então, aqui são três aspectos de Jesus. Ele salva, ele liberta e ele sustenta. Ele salva, ele liberta, ele sustenta. E agora vamos pensar então nas ovelhas. Nós como ovelhas. Agora vamos não só lá no animalzinho, mas nós como ovelhas. Elas reconhecem a sua fragilidade e a sua incapacidade. Irmãs, reconhecer implica em mudança de atitude. Se eu reconheço que eu sou frágil, se eu reconheço que eu sou incapaz, eu vou viver numa vida de dependência. Não adianta só eu falar, eu sou frágil, mas na hora de tomar uma decisão, eu já vou à frente. Eu passo na frente do pastor. Não, eu sei o melhor caminho. Não, é para lá que tem a grama. Não, é para cá. Não, eu vou viver de acordo com esse reconhecimento. Se eu sou frágil, se eu sou incapaz, em tudo eu preciso depender do meu pastor. Não posso viver por mim, pelas minhas forças, que eu não as tenho. As ovelhas, então, vivem exclusivamente nessa dependência do pastor. E nós estamos aqui pensando em Jesus como nosso pastor. Reconhecem a voz do pastor e o seguem. Tem ovelhinhas que estão ali, vivendo junto com o pastor, mas que são rebeldes, né? Estão ali por uma condição que foi imposta, né? Eu preciso estar aqui. Mas, numa brechinha, ela foge. Então, a ovelha que reconhece isso, ela vive ali na dependência do pastor e segue o pastor. Não só o recebeu como pastor, mas ela o segue. Tem muitos recebendo Jesus como seu pastor, mas na hora de segui-lo, não o seguem. Vão para os seus próprios caminhos. Quantas pessoas que falam, né? Não, eu reconheço o Senhor. Mas a vida, né? A Bíblia diz os frutos, né? Mostram que árvore que é. E os frutos não mostram que é alguém que segue a Jesus. Então, não é só reconhecer e ter o pastor ali como figura, mas é segui-lo. Muito bem. E as ovelhas, elas usufruem desse relacionamento. Quando eu leio o Salmo 23, não dá aquela paz no coração? Olha, o pastor está lá, águas tranquilas, pastos verdejantes. Isso é o que Deus quer oferecer para nós, que Jesus nos oferece enquanto pastor. Mas, às vezes, nós somos, cabecinha dura. A gente quer ir pelo nosso próprio caminho, pelas nossas próprias convicções. E não usufruímos desse relacionamento. O texto vai dizer para nós, no versículo 5, João 10:5, que elas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele. Por quê? Porque não reconhecem a voz de estranhos. Então, quando o pastor ia lá, o mercenário abria a porta, o pastor chamava, as ovelhas entendiam, é o meu, eu vou. Não é o meu, eu fico. Isso é discernimento. Discernimento. Discernimento é um dom do Espírito. Lá em Coríntios, quando nós temos os dons do Espírito, fala sobre o dom do discernimento. É algo que o Espírito Santo nos dá. Essa capacidade de
identificarmos. É a voz do pastor, não é a voz do pastor. E agora, contextualizando com o livro de João, que como nós vimos, o livro de João foi o último dos evangelhos a ser escrito. Mateus, Marcos e Lucas já existiam, já circulavam, e aí João escreve esse evangelho. Por que que ele escreve? Porque a igreja já estava o quê? Se perdendo. 60 anos depois, a igreja já estava se perdendo. Agora vamos pensar nós aqui, mais de 2000 anos. Se nós não focarmos o nosso olhar para a palavra de Deus, também corremos esse risco. Assim como a igreja primitiva lá, poucos anos já estava se desviando, né? Já doutrinas estranhas, bom dia, amigo, doutrinas estranhas aparecendo, e a igreja já estava se perdendo. Então, João, inspirado por Deus, escreve esse livro para trazer as pessoas de volta, a igreja de volta. Jesus é Deus, sim. Escreve esse livro para testificar, para confirmar a divindade de Jesus. Por isso nós temos os 7 eu sou, os 7 milagres. Para quê? Para confirmar, para garantir Jesus é Deus. Que caminho vocês estão seguindo? Voltem, né? E aí, agora, pensando no pastor como figura que nós temos na igreja, nós também precisamos discernir e avaliar. O pastor está ensinando a palavra de Deus? Ele está nos levando para o caminho de Jesus ou para outros caminhos? Porque muitas coisas, muitos ensinamentos contrários podem surgir pelo caminho, né? O liberalismo teológico que a gente tem visto em algumas igrejas, as pessoas se perdendo para ter mais gente, né? Para a igreja ficar mais cheia. Não vamos, esse pecadinho aqui, vamos deixar aqui. Então, nós precisamos estar muito atentas à voz do pastor que nós estamos seguindo. E o texto, o versículo 16 de João 10, versículo 16, olha o que fala para nós. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui Jesus está falando do reino de Deus. Jesus não está falando de igrejas, nomes de igrejas. Eu sou ovelha da Batista, eu sou ovelha da Presbiteriana, eu sou da Assembleia, eu sou... Não, da igreja de Cristo. O nosso nome pode estar em uma igreja, mas o nosso nome está no livro da vida? O nosso nome está no reino de Deus, no reino dos céus? Essa é a pergunta. Nós estamos seguindo a Jesus como ovelhas? E o texto diz que ainda tem, ovelhas que não são desse aprisco. E quando eu li esse texto, eu logo me lembrei de João 17. Para mim, é o texto mais lindo da Bíblia. Cada um tem o seu, né? Mas João 17, para mim, é o livro mais lindo da Bíblia. É o capítulo mais lindo em que Jesus faz uma oração. E Jesus, ele ora por nós. Porque ele fala, aqueles que ainda virão a crer em mim. Vamos dar uma olhadinha? João 17. Ele ora por si, ele ora pelos seus discípulos, ele ora por todos os crentes. Olha só o versículo 20, João 17. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim. Eu estou aqui nessa oração, porque quando Jesus orou, né, nem existia. Aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim, eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, né? Jesus aqui intercedendo por aqueles que viriam a crer. Eu, vocês, né? Que hoje reconhecemos que um dia ouvimos a voz de Jesus. E aí eu me lembro também do texto que diz, como ouvirão se não há quem pregue?
Um dia esses discípulos que estavam ouvindo saíram pregando e os outros continuaram, a palavra chegou até nós. E não pode parar em nós. Não pode parar. Porque ainda tem ovelhas aí que precisam ser encontradas. Ainda tem ovelhas que precisam ser encontradas. Mas aí vamos para o milagre, né? Cada dia nós estamos estudando uma declaração e um milagre. Porque são 7 declarações, 7 milagres. E hoje nós vamos ver a cura junto ao tanque de Betesda. Então vamos voltar um pouquinho. João capítulo 5. João 5. E cada um ouve a voz de Jesus de uma maneira, né? Cada um aqui recebeu de um jeito. A Edileuza não pôde contar o seu testemunho. Alguns ouvem a voz de Deus através de uma pessoa, através de uma música. Né? Cada um teve a sua experiência de ouvir a voz de Jesus. Né? Alguém quer contar rapidinho como foi a sua? Querem? Não? Não? Você parece que quer, né? Como você ouviu a voz de Jesus? Foi alguém que falou para você? Foi uma música do plano de salvação de Jesus. Foi uma época que eu conheci, né, na verdade, só que eu não segui naquele tempo exatamente. Como hoje. Eu ouvi há um tempo, mas foi diferente. E agora, depois de muitos anos, foi que eu mesmo fui até. Né? Ela veio até mim na época e me falou. E aí eu entendi algumas coisas, mas eu realmente, de fato, não seguia Jesus. De verdade, não. Aí agora, fui eu mesmo que escolhi ouvir a voz de Jesus. Amém. E até ele. E até ele. Sim. Amém. Isso lembra o texto de Paulo dizendo, né? Que um planta, o outro rega, mas é o Espírito quem dá o crescimento. Às vezes nós falamos, né, como essa moça falou, você ouviu, entendeu, mas não seguiu. Mas aquela pessoa não deixou de falar por conta disso. Ela falou. E isso mostra pra gente nossa responsabilidade, que é falar. Porque a gente não sabe em que momento aquela sementinha ali vai brotar, né? Às vezes estamos falando já há tantos anos, falando, parece que nada está acontecendo. Mas pode chegar um momento e algo acontecer. Eu era aquela ovelhinha, né? A famosa ovelhinha que eu ouvi, mas eu não dei ouvidos. Porque sempre desviando. Fugindo do pastor, né? Aí um dia ele te encontrou, né? A palavra de Deus diz que ele deixa as 99 e vai atrás daquela, né? Que falta. Lembrei de uma amiga minha também, uma colega de trabalho, que trabalhei muito tempo atrás, esses dias, o ano passado, eu acho, descendo ali a escada da igreja, encontrei com ela. Eu levei um susto, né? Porque na época ela não deu muita atenção, né? E ela falou, lembra que você me falava? Então, agora eu decidi, estou vindo aqui. Falei, olha que Deus. Falou para mim até hoje, ela serve Jesus. Amém. E eu tenho conhecimento, né? A gente tem, se fala, somos amigos. Que bom, né? Sim, imagina a alegria dela, né? De te ver hoje servindo. Então é assim, né? A gente não tem essa compreensão, né? De como vai ser, em que tempo, de que maneira. Mas nós devemos falar. Que aliás, porque a palavra do Senhor diz, como ouvirão se não há quem pregue? Não tem ovelhinhas aí ainda. Vamos lá, João 5, a cura junto ao tanque de Betesda. Nós vamos ler do 1 ao 15, tá bom? Vamos lá, rapidinho. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Jesus, subiu para Jerusalém para uma festa. Existiam muitas festas que eram tradicionais e que eles deveriam participar. E Jesus nunca deixou de cumprir uma lei. Pelo contrário, ele disse, eu não vim abolir, eu vim cumprir. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Lembra, domingo passado nós vimos que na cidade de Jerusalém existiam 12 portas. E uma delas era a Porta das Ovelhas, por onde as ovelhas eram levadas para o sacrifício. Então, perto dessa porta tinha esse tanque. O que significa Betesda? Casa de misericórdia ou casa de compaixão. Então, hoje para nós era um lugar
que ficavam todos os enfermos ali. Como a gente tem aqui no Conjunto Santo Ângelo, aquele lugar que antes ficavam as pessoas leprosas e tal, né? Então era um lugar assim. Pense se alguém ia querer passar por ali. Um monte de gente doente, né? Que às vezes a gente foge. Mas olha o que diz o texto. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos, e eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. E um dos que estavam ali era um paralítico que fazia 38 anos. 38, ele tem 37, 38 anos ele ali. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou. Então, antes aqui da pergunta de Jesus, Jesus não precisava passar por ali, mas ele o quis. A palavra de Deus diz que ele veio para os doentes. Né? Os sãos não precisam de médico. Ele veio para os doentes, então ele foi onde precisava dele. Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Olha só, que pergunta, né? Parece muito óbvia, né? Você quer ser curado. E aí, o que o paralítico respondeu? Ele deveria responder o quê? Sim ou não? E no caso, sim. Mas ele disse, Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Esse homem mostrou uma fragilidade não apenas física, mas emocional, de desprezo, né? Aquele homem ali abandonado, não tinha ninguém. Então, ele colocou tudo isso. E aí, Jesus lhe disse, versículo 8, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Aí o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Experiências diferentes. Outro que a gente viu, ele sabia que era Jesus, né? Diz, Jesus, tem misericórdia de mim. Esse homem não. Estava ali esperando aquele movimentar. E olha só que interessante. Às vezes a gente está esperando um movimento aqui e Jesus está ali do lado. Às vezes a gente está preso a alguma coisa, algum ritual, algo que precisa ser feito, e Jesus está ali do lado. E aquele homem não reconheceu que era Jesus. Mas nem por isso Jesus deixou de fazer. Como Deus é misericordioso, né? E compassivo. Ele não deixou de fazer, mesmo assim. Então, Jesus esperava o quê? Que aquele homem admitisse a sua incapacidade, a sua fragilidade como uma ovelhinha, como uma ovelha, que é incapaz, que é frágil. Era o que Jesus esperava. Mas não foi bem que aconteceu. Mas aquele homem recebeu a cura. Isso foi um milagre. 38 anos sem andar, esperando por algo que pudesse acontecer, né? Então, o tempo para Deus, para a gente é muito tempo, para Deus pode ser pouco tempo, né? Às vezes a gente está esperando por algo há muito tempo, mas para Deus, uma palavra, como a gente viu semana passada, tudo pode mudar, se assim for da vontade do Senhor. E aqui, aprove ao Senhor curar aquele homem. Mas vejam, Jesus foi ali para aquele lugar onde tinha muitos doentes. E aqui, essa história mostra para nós um princípio espiritual, que nós não procuramos a Deus, Ele que se revela para nós. A gente tem esse costume, eu encontrei Jesus e tal, é normal a gente falar, mas é o Senhor quem se apresenta para nós. A palavra de Deus diz que Ele nos amou
primeiro, porque não há quem busque a Deus. O mérito é todo de Deus. Ele se revelou para nós. É verdade, aquela idade que eu nunca tinha visto falar, né? E que essa moça do nada, vamos supor, do nada não, mas pode ser propósito, né? E aí ela começou a ler a Bíblia e mostrar. Inclusive, naquela época, eu ia até batizar minha filha na igreja católica, eu era católica nascida, né? E aí ela me mostrou que criança não precisava ser batizada, e eu acreditei. Eu batizei, olha só. Quando eu não levei para a igreja, para qualquer coisa, eu falei, não vou levar. Eu vou batizar a Bíblia. Fui fazendo algumas coisas que eu acreditei, vamos supor, das palavras que ela me mostrou. Depois foi aquela confirmação, né? O Espírito foi dando crescimento. Chegou a hora, graças a Deus, né? Chegou a hora. Então, é Deus quem vem até nós, né? Isso é graça. Lá o texto vai dizer, de João, que o pai é quem dá as ovelhas para o filho. Então, nós somos presentes de Deus para Jesus. Que interessante. Bom, a resposta revela a condição emocional daquele homem. Qual era a condição dele? Né? Se sentindo desprezado, não tinha ninguém que pudesse ir por ele. E aí Jesus dá uma ordem. Levanta e anda. Quando Jesus dá uma ordem, ele também dá o poder para que aquilo seja executado. Então, a gente não precisa temer quando Jesus nos manda fazer algo, porque aquele que dá a ordem é o que capacita a fazer. A capacitação vem dele. Como Jesus disse para os discípulos, vocês não vão precisar ficar preocupados com o que vão falar, porque na hora o Espírito vai falar por vocês. E aí, aquele homem tem um levantar físico, mas ele também tem um levantar emocional e espiritual. Ele estava ali abatido, enfraquecido, e o texto também diz lá, depois Jesus fala, olha, não volte a pecar, como você estava fazendo. Então, isso mostra para nós que essa enfermidade dele, muito provavelmente, era fruto de um pecado. Nós já vimos alguns estudos atrás que nem toda enfermidade física é resultado de pecado. Mas nesse caso parece que sim, porque Jesus fala, olha, não volte a pecar. Para que não aconteça pior. E aí eu fico pensando, o que é pior do que ficar paralítico 38 anos? Minha opinião, Jesus estava falando para ele no sentido espiritual, para que você não peque e você perca a salvação. Porque é o pior que pode acontecer. É estar afastado de Deus, é perder a salvação em Cristo Jesus. E o pecado, a palavra de Deus diz que o pecado nos separa de Deus, né? Então, Jesus estava preocupado não só com a cura física desse homem, mas com sua vida espiritual, porque o corpo dele hoje estava curado, amanhã poderia adoecer, mas a sua alma, a sua salvação em Jesus era o mais importante. Então, fica claro no texto que a doença do enfermo era resultado do pecado e a ordem de Jesus, não peque mais, né? Seja livre. Sim. A Bíblia, ela escreve de quanto tempo esse ano a gente estava usando? Não. Se era uma vez por semana, se era uma vez por mês, uma vez por ano? Não fala. Até quando eu estava estudando, falava exatamente isso, que não tem essa referência. Era uma vez, já pensou? Uma vez por ano? Uma vez a cada 5 anos? Não fala. Não fala se era uma vez por mês, uma vez por ano. Não fala. Mas o fato é que eles ficavam ali esperando o tempo que fosse. Não, principalmente esse que estava paralítico, que não tinha, né? Ele nunca chegava. Verdade. E ali ele ficou. E aí, irmãs, um homem, J. Sidon Baxter, ele colocou 7 afirmações de que Jesus, nesse texto, que Jesus coloca a sua igualdade com o Pai. Vamos ler para a gente terminar? Está aí embaixo na folhinha. São 7 características. A número 1, Irene, pode ler para nós? Lá embaixo. Igual no serviço, porque tudo o que este, o Pai fizer,
o Filho também, semelhantemente, o faz. Isso. Isso. Então, Jesus se mostra igual ao Pai no serviço. 2, Edileuza. Igual ao conhecimento, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele faz. Isso. Que está no versículo 20. Então, o que o Pai faz, o Filho faz. Conhecimento igual. O 3, Salete. Igual na ressurreição, pois assim como o Pai ressuscita os mortos, assim o Filho também vivifica aqueles a quem vê. Isso. O 4, Selma. Igual no julgamento. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. No versículo 22. Isso. 5, Maria Isilda. Igual em honra, assim que todos honram o Filho do modo como o Pai. Verso 23. Isso. 6, Vânia. Igual na regeneração. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, passou da morte para a vida. Isso. 7, Bina. Achou aí? 7? Isso, por favor. Igual no autoexistência, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concebeu o Filho ter vida em si mesmo. Isso. Está no versículo 26. Então, 7 características que o Pai tem em 7 mulheres. E aquele 7 do final. E o 7 está aí, né, gente? É o perfeito de Deus, né? Amém, eu creio. Muito bom estudar a palavra de Deus com as irmãs. Irmãs, domingo que vem nós não vamos ter a classe, porque o culto vai ser das 9 às 11, tanto na unidade 2 quanto na unidade 1. É o dia da Bíblia, então vai ter uma programação especial. Mas eu vou gravar a aula e vou mandar do 5º, Eu Sou a Ressurreição e a Vida, tá bom? Aí depois as irmãs podem assistir, tá? Pra gente não perder os 7 domingos. Eu mando lá no grupo. Amém, irmãs? Deus abençoe as irmãs.